modelagem computacional, né? Modelagem computacional, nanociência e nanotecnologia, um panorama geral, né? Então, o Matheus ele vai ter 1 hora a partir de agora para apresentar, né? Para fazer a sua apresentação e caso a gente tenha, caso algum membro da plateia tenha alguma pergunta, a gente deixa um último momentinho no final dessa hora para fazer uma arguição, para abrir um espaço para discussões gerais, né? Não é nem arguição, acho que a ideia mesmo é um debate geral entre nós aqui, um momento que a gente pode conversar sobre esse tema que ele trouxe para a gente aqui, dispondo do seu tempo e da sua disposição, certo? Agradeço ao Matheus por ter se disponibilizado primeiro, né? Acho que até eu também vou querer dar um seminário para vocês também, é bacana, é importante. A gente talvez abra também, vamos ver se a gente consegue abrir o espaço para algum outro professor do departamento vir também dar um seminário para a gente, certo? Então é isso, Matheus, a palavra é sua, pode começar, viu? Fique à vontade. Muito obrigado, professor. Eu vou apresentar sem câmera para não atrapalhar a questão do áudio e eu agradeço pela iniciação aí do trabalho e ao demais colegas por estar aqui prestigiando a apresentação. Então, eu trouxe aqui para vocês esse título, como o professor mencionou, Modelagem Computacional, Nanociência e Nanotecnologia. É uma espécie aqui de panorama. Eu me chamo Matheus Silvarreiro, acredito que todo mundo já deve me conhecer. E meu orientador, agora do doutorado, é o professor Cleânio, da Luiz Lima. E tenho sobre orientação o professor Acris Lins de Aguiar, ok? Então, iniciando aqui. A minha timeline aqui, né, vai ser a introdução, a fundamentação teórica, metodologia, conclusão, ok? Então, aqui na introdução, eu trouxe aqui, né, essa questão aqui de subdivisão na física. Existem os físicos experimentais, existem os físicos teóricos, existem os físicos computacional. O que é o físico experimental? Basicamente, é o físico que trabalha dentro de um laboratório, né, envolvendo questão de medidas e trabalhando, pegando mesmo no material, né? Já o físico teórico, ele está mais encarregado em desenvolver teorias que estejam, que sejam futuramente usadas pelos colegas, né? Por exemplo, um físico experimental, ou então um físico computacional, né? E um físico computacional já seria um físico que trabalha como ferramenta o computador, né? É claro que esses três grupos, eles não existem um mais importante do que o outro. Todos aqui pertencem à física, né? E todos trabalham em conjunto para a questão mesmo do engrandecimento da física, né? Também é muito comum você ver um físico teórico e um físico computacional trabalhando junto, e até mesmo um físico teórico também sendo um físico computacional, né? Recentemente, alguns grupos de pesquisa como teoria quântica de campos, alguns membros, né, de grupos aí de outras universidades também estudam demais física computacional para poder avançar a sua pesquisa. Então, o físico teórico computacional ele é visto mais com essa peculiaridade, né? Um papel e uma caneta desenvolvendo teoria, né? Digamos assim. E é importante, né? Porque, agora, uma opinião minha, né? É uma área que envolve uma bastante capacidade intelectual, né? Por exemplo, o Albert Einstein, quando ele desenvolveu a sua teoria, só foi comprovado experimentalmente depois de 100 anos, né? Então, é uma coisa, assim, muito interessante, né? A pessoa tem que desenvolve uma teoria e tá lá, né? Até ser provada e demonstrada experimentalmente, né? Aí temos aqui o físico computacionais, como eu mencionei, eles estão aqui mexendo no computador, desenvolvendo algoritmos, né? Que são importantes para resoluções de problemas matemáticos e físicos, né? De maneira geral, né? E é claro entender aqui que o algoritmo é um conjunto de regras que a gente impõe no computador justamente para ele executar uma tarefa que a gente quer. É como se fosse uma linguagem, né? Quando você vai para os Estados Unidos, você precisa aprender
o inglês, né, americano, e para poder conversar lá, né, fazer um conversation, né. Aqui é a mesma coisa, você vai aprender alguma espécie de linguagem para poder conversar, né, digamos assim, entre aspas, conversar com o computador para você obter o que você quer. E é claro que essa conversa, ela tem a mesma dificuldade que outra língua apresenta, né? No meu ponto de vista, não existe uma língua japonesa mais difícil do que a língua inglesa. Todas as línguas que a gente não conhece, elas são difíceis, então precisam ser estudadas, né? E aí aqui temos a imagem aqui para ilustrar o físico experimental. Aí eu volto a ressaltar aqui que essas subdivisões aqui na física não significa dizer que a pessoa trabalha só com a física computacional e pertence só a um grupo. Não. Como eu mostrei aqui o diagrama de Venn, né? Um físico computacional ele também pode fazer parte de um físico teórico, né, experimental e etc. Mas é muito difícil a gente ver um físico trabalhando com as três coisas ao mesmo tempo, né? Então é por isso que existe esses subgrupos na física, né? Então o que é um físico computacional? Bom, o físico computacional ele utiliza a física, obviamente, ele usa o computador como ferramenta e a matemática como a ferramenta, ok? Então, nós temos aqui um físico computacional com seu computador. Em geral, a gente pensa em alguma equação para ser desenvolvida pelo computador. Por exemplo, eu ilustrei aqui a equação de Laplace, né, que a densidade é igual a zero, né, a densidade de quark. E, obviamente, a gente tem como solução soluções do tipo numérica, né, que a gente encontrou aqui o potencial. Então, é basicamente o físico computacional faz isso, né, que a gente chama aqui de método analítico, né, que é a resolução de uma equação, de algum problema que envolve a física e a matemática usando métodos computacional, né. Por exemplo, aqui é o método de elementos infinitos, né. É claro que existem métodos que são poderosos e outros nem tanto, né. Aí vai depender da questão do potencial do computador, né, questão de desempenho, né, computacional. Aí, por exemplo, quando a gente estuda o ensino médio, a gente tem lá a equação de segundo grau, né? E a gente aprende. Obviamente, a gente deve também aprender, se não me falta a memória, a equação de Bhaskara, né? Só por nível de curiosidade, a equação nunca foi de Bhaskara. Na verdade, Bhaskara foi um indiano e ele titulou a sua teoria lá, né, como resolução de equações quadráticas, né? Mas o povo brasileiro intitulou, né, equação de Bhaskara, né? Então, no ensino médio, a gente aprende a equação de Bhaskara, né? Ou então é para aprender, né? E a gente vê também o teorema de Fermat, né? Que é também importante. E as relações de Girard também. E a gente vê a Biot-Roffin, né? Que é justamente quando você tem um polinômio de um grau n, aí você reduz para o grau n menos 1, basta você ter conhecimento de uma raiz, né? É isso que diz o teorema de Biot-Roffin. Até o momento aqui eu estou explicando matemática, mas depois vocês vão ver que vai fazer sentido. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei as raízes, né? Por exemplo, aqui a fórmula de Tartaglia-Cardano, que é basicamente resolver a equação de terceiro grau, e implementei no computador, né? E para isso eu estudei a linguagem Java. Então, aqui você observa que eu tenho os comandos, né? E, obviamente, aqui eu inseri, de fato, essa equação dentro do computador com essas possíveis fórmulas, né? Que vão me dar a solução, né? E aí eu vou pedir para o computador me solicitar o valor por exemplo, de A, de B, C e D, que são os coeficientes aqui do meu polinômio, né? Esse D aqui é um coeficiente especial, que é o polinômio independente, né? Termo independente. Então, isso aí é muito interessante. É importante ressaltar que o A aqui ele não pode ser, por exemplo, igual a zero. Porque se o A for zero, aí você recai para uma equação de segundo grau. E aí você, obviamente, vai usar a fórmula de Bhaskara, né? Mas, ou seja, até nessa essa questão de condição, você tem que também informar o computador. Por exemplo, na hora que ele solicitar lá o valor de A, e aí o João, ele coloca lá A igual a zero, aí o computador ele vai me informar. Não pode ser igual a zero, porque nós estamos resolvendo a equação do terceiro grau. É um polinômio terceiro grau. Então, tudo isso você tem que explicar para o computador, né? Uma lógica por trás de tudo isso.
Agora, trazendo aqui para o campo da física, por exemplo, a gente estuda lá também no ensino médio as leis de Kirchhoff, né? E nós temos aqui circuito, né? Obviamente, o que diz a lei de Kirchhoff? São duas leis. A primeira lei é a lei do nó, que a entrada de uma corrente, as entradas de uma corrente é a mesma que sai, né? Em determinado ponto que a gente chama de nó. E a segunda lei de Kirchhoff é justamente a lei da malha, que diz que numa malha fechada, né? A soma da diferença de potenciais, né, encontrada nesse circuito tem que igualar a zero, né? Então, obviamente, aqui eu tenho esse nó aqui, que está chegando na corrente 3, e eu posso adotar o I2 para esse sentido aqui, que eu chamei de sentido B, e a corrente 1 para o outro sentido, que eu chamei de sentido A. Então, I1 mais I2 vai ser igual a I3, porque a corrente que está entrando nesse ponto bem aqui vai ser a mesma que estão saindo, que é, obviamente, essa terceira equação é aqui que eu coloquei, né, no sistema. E como é que eu encontrei a primeira equação? Muito bem, a gente pega aqui o I1, multiplica com R1, obviamente a gente vai ter, né, pela lei de Ohm, a gente teria aqui uma diferença de potencial, né, do tipo 1. Essa diferença de potencial aqui do tipo 2 já vai ser zero, porque nessa malha aqui, ó, você não encontra a corrente 2. A corrente 2 está para o outro lado, né? Então, eu estou tratando somente essa malha aqui, esse circuitozinho aqui, ó. E aí você tem o R3 multiplicado pelo I3, que é justamente essa diferença de potencial aqui associada a esse terceiro resistor. Aí quando você... então você tem, né, essa equação aqui, e esse E1 tem a ver aqui com essa diferença de potencial aqui, né, do circuito. Você vai fazer a mesma coisa para o outro sentido, né? Você, como não tem a corrente 1, você vai multiplicar por zero, né? Porque também não passa em 1 aqui. Aí, como tem um I2, você vai multiplicar por I2, mais R3 multiplicado por I3, né? Porque está presente nessa malha. E aí você vai ter o E2, que é essa diferença de potencial aqui. Pronto, eu tenho 3 equações e tenho 3 incógnitas e posso resolver. Bacana. Mas eu posso ainda encontrar mais uma quarta fórmula, que seria do circuito todo. Veja que nós temos 3 malhas. Nós temos essa malha aqui, temos essa malha aqui e temos a malha como todo, né? Então, a malha como todo, ela seria uma combinação linear dessas soma ou subtrações dessas duas equações aqui, ok? Então, você pode resolver, atacar seu problema aqui encontrando um sistema de uma malha com a outra, ou um sistema com a malha como todo, entendeu? E aí você vai depois pegar esses conjuntos de equações aqui e introduzir numa determinante. Aliás, uma matriz, né, que eu coloquei como determinante, mas peço perdão. Então, aqui é uma matriz, né? E aí você coloca aqui um vetor, isso aqui no computador é chamado vetor, porque é uma matriz coluna, né, de 3 linhas, uma coluna de 3 linhas. Assim como também se eu tiver, por exemplo, uma matriz de 3 colunas, de uma linha e 3 colunas, também é um vetor, ok? E aí, como é que eu vou desenvolver isso no computador? Aqui eu aplico a linguagem Fortran 90, né? Então, eu preciso, obviamente, saber a linguagem de programação para poder resolver esse sistema no computador, né? Que isso aqui é um problema de matemática, né? É um sistema escalonado. Como eu disse para vocês, a matemática ela está inserida dentro da física e não tem como escapar. A gente tem que aprender mesmo matemática, né? Tem uma frase de Sommerfeld, né? Arnaldo Sommerfeld, que ele dizia assim: se você quer aprender física, você tem que estudar matemática. Aí ele, ponto. Se você quer aprender física novamente, estude matemática pela segunda vez. Ponto. Terceiro ponto, né? Se você quer estudar física mesmo para valer, estude matemática 3 vezes, né? Então, Arnaldo Sommerfeld, ele era fã muito da matemática, né? Você pode encontrar essa frase dele aí. Então, aqui, ó, você tem a linguagem de programação Fortran 90. Obviamente, eu introduzi aqui os elementos dessa matriz e depois eu chamei aqui uma subrrotina. O que é essa subrrotina? É um programa que é um código já desenvolvido, né? Que a gente chama às vezes de programa, que a gente chama ele para executar a tarefa que a gente quer. Que tarefa é essa? É justamente resolver esse sistema. Então, eu não preciso
fazer muito código no meu programa não, porque alguns códigos a gente já encontra inserido na biblioteca do Fortran 90, né, digamos assim. Então, aqui nós pedimos para printar, né, que é justamente imprimir na tela do computador os valores da corrente, né. E aqui no início eu peço para o computador solicitar os valores de R1, R2, R3 que você vai colocar como número e também a diferença potencial. E o restante é com ele vai atrás das correntes, né. E aí aqui em cima eu declaro minhas variáveis, né? Indico aqui que é uma matriz 3x3, uma matriz de uma coluna e 3 linhas, e assim sucessivamente. Então, agora vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar sobre nanociência e nanotecnologia, né? Lá no futuro vocês vão entender algumas mudanças assim, abruptas, né, de conteúdos aqui que eu estou trazendo para vocês, mas vocês vão ver que tem uma enorme ligação, né? Por exemplo, temos aqui a definição ampla, que a nanociência e nanotecnologia são tudo aquilo relacionado e explorado fenômenos de materiais que têm dimensões de 1, 2 e 3, né? Reduzida em nanoescala, né? Então, é uma área amplamente, muito ampla na ciência e tecnologia, tendo muitos ramos, né? Por exemplo, eu coloquei aqui esses livros para vocês, perceber que a nanociência é muita coisa, né? Em geral, quando a gente entra no mestrado, doutorado, a gente tem que seguir alguma linha de pesquisa para a gente poder aprender, né? Aí volto novamente ressaltar aqui que não tem como a gente querer aprender tudo, porque a gente tem que escolher qual o caminho que a gente quer se especializar, né? Se aperfeiçoar, quer aprender, né? Então aqui temos o exemplo óptica nano, transporte quântico, temos nanoeletrônica, nanomagnetismo e spintrônicos, nanopartículas magnéticas, nanotubo de carbono, né, que é material que eu estudei no mestrado e vou continuar estudando aqui no doutorado. E nanotecnologia já seria todos esses conhecimentos que a gente produz dentro da universidade, na academia, e aplica, de certa forma, na indústria, né? Quem fazem isso, geralmente, são os engenheiros. Eles pegam todos os conhecimentos produzidos por nós, físicos, né? Também engenheiros também fazem isso, não tem nenhum problema, tudo é ciência, e eles pegam essas informações e aplicam, né? Então, aqui a título de tamanho, né, uma molécula aqui de fulereno, também conhecido como Buchemisser fullerene, ele foi descoberto em 1985 e ele tem um diâmetro de 1 nanômetro, né? Então, nós temos aqui a molécula de DNA, que é 2 nanômetros. Temos essa nanopartícula aqui, que ela é nanométrica também, ela serve para poder emitir radiações, né? Dentro de, como se fosse uma célula que a pessoa, como se fosse um medicamento que a pessoa toma, e esse medicamento ele serve para combater alguma doença, né? Por exemplo, câncer, alguma coisa do tipo. Aí temos aqui bactérias, né? Também na ordem aqui de micrômetro. Temos as células eucarióticas, temos um fio de cabelo, temos aqui um pólen, o átomo, né, que já tá na dimensão nanômetro. Temos aqui os pontos quânticos, né? Temos aqui a nanopartícula de ouro, que já é 10 a 25 nanômetros. Temos o vírus. Aí temos aqui a estrutura celular, né? Por exemplo, ribossomos, né? 20 nanômetros. Os microtúbulos, 25 nanômetros. Os poros nucleares, que são 50 nanômetros. Centríoles, né? 200 nanômetros. Centríole é importante lá na reprodução da célula, né? E temos aqui o lissossomos, né? Que é importante para a limpeza da célula, né? Aí temos aqui o núcleo também, 3 micrômetros. Temos aqui uma célula sanguínea, 9 micrômetros. E a célula neurônia, né? De nêuros, né? Muito presente na cabeça da gente, né? Então é isso. Então aqui, só para você ter título também de tamanho, eu trouxe a comparação para você, que esse pontinho bem aqui, eu vou trazer aqui minha lupa, é justamente um fulereno. Então o fulereno ele tem 10 a menos 9 metros o diâmetro, né? E aí, quando você multiplica por 10 elevado a 8, você tem uma bola, né? Ou seja, eu aumento a escala dessa bolinha, desse pontinho bem aqui azul, 10 elevado a 8 vezes. E aí eu tenho uma bola de futebol, né? Em termos de comparação.
E aí, quando eu faço esse mesmo procedimento, eu pego o diâmetro aqui da bola de futebol e amplio 10 elevado a 8 vezes, aí eu tenho aqui o planeta Terra, né? E o que eu quero dizer com isso? É que quando eu tenho uma bola de futebol na mão, comparado com a dimensão da Terra, eu tenho uma molécula ali de fullerene, né? Digamos assim. É importante, assim, ressaltar que essas comparações, assim, são um pouco risórias, né? Por exemplo, uma vez eu apresentando um trabalho, eu tive que falar um GPA, né? Um GPA é o giga, né? O giga já é o contrário do nano. O giga é 10 elevado a 9 metros. Então, perdão, 10 elevado a 9, né? O giga. Então, aqui, o que é a origem do termo nanotecnologia, né? Primeiro, esse termo nanotecnologia, ele foi usado, né? Ele foi pronunciado pelo Norio Taniguchi. Esse Norio Taniguchi é professor de física da Universidade de Tóquio. E ele pronunciou essa palavra em 1974, né? Foi usado pela primeira vez. Mas, antes dele pronunciar essa palavra, o Richard Feynman, que é um físico americano, em uma das palestras dele, né, There is plenty of room in the bottom, né, existe mais espaço lá embaixo, né, lá na parte inferior, que ele quis dizer, existe um novo campo novo campo da física, né, que ele já queria mencionar aqui a nanociência, né. Só que ele não disse nanotecnologia e nanociência, mas ele meio que deu a definição na sua palestra, né. Então, essa palestra aconteceu no dia em dezembro, né, dia 29, em 1959, na Sociedade Física Americana, né. Então, esses dois aqui, eles são muito apresentados, né, em textos de dissertações, de tese de doutorado, como os precursores aí da origem da palavra nanotecnologia. E aí nós temos aqui o microscópio de varredura por tunelamento, né, também conhecido como microscópio de corrente de tunelamento. O que acontece aqui? É o seguinte, nós temos aqui uma agulha, e essa agulha ela tem uma espessura de um átomo, né? Ali em torno de 1 nanômetro, né? Mais precisamente 0,1 nanômetro. Aí o que acontece é que eu tenho uma amostra, que é essa barra aqui amarela, que vai ser um material de nanoscala, e aí eu fico pincelando, né? Na verdade não é pincelando, eu fico varrendo essa agulha em torno da superfície desse material. E a ponta dessa agulha ela vai ter interação com a amostra por conta da ponta dessa agulha ser um elétron, né? E aí todas as informações de interações de elétron da amostra com a ponta da agulha vai ser computada, né? Ou seja, vai ter uma corrente de tunelamento. E essa corrente de tunelamento vai me dar futuramente informações da superfície desse material em nanoscala, né? Então, isso é o que nós chamamos de microscópio de varredura por tunelamento. É por isso que o nome está dizendo varredura por tunelamento, que essa agulha ela vai varrendo a amostra de um material em nanoscala e vai colhendo os efeitos de tunelamento. Né? O que acontece aqui na prática mesmo é o efeito túnel, ou então tunelamento quântico. Ok? É importante aqui lembrar que o primeiro experimento dele, né, foi um experimento bem simples. Bem que no meio tem uma agulha, né, onde você podia depois colocar a amostra, né. E foi esses dois físicos aqui que ganharam o prêmio Nobel, né, precisamente em 1964, né. Então, o que é o efeito túnel, né, que a gente estuda lá na graduação, é importante mencionar aqui. É o seguinte, na física clássica, uma partícula não consegue vencer uma barreira desde que você não submeta essa partícula, por exemplo, no campo elétrico ou então em alta temperatura, né, elevada temperatura. Porque se você fizer isso, essa partícula vai ganhar energia cinética e uma hora ela vai ultrapassar. Mas se você não colocar o seu material em nada, né, nenhum campo magnético, nenhuma temperatura, esse material aqui vai ficar confinado, né? Só que na quântica, acontece o que nós chamamos de efeito túnel. Essa partícula aqui, ela consegue se transportar para o outro lado sem a necessidade de subir esse potencial, né? Ou seja, ele não precisa vencer aqui a energia potencial, né? E isso é conhecido como tunelamento quântico, efeito quântico, né?
E aí você consegue visualizar aqui uma simulação e temos aqui também um gráfico da função de onda, né? A função de onda ela bate aqui na barreira, uma parte dela volta com a energia reduzida e a outra permanece, né? E aí, claro que quando a gente estuda mecânica quântica, a gente consegue calcular isso aqui, né? A gente vai atrás, né, da transmissividade e refletividade, né, das funções de onda. Agora, um ponto interessante aqui é que quando a gente pega lá a equação de Schmidt e associa lá com a lei de Newton, né, a gente chega numa expressão basicamente como essa aqui, né? A gente chega que a probabilidade de ocorrer o tunelamento vai depender da massa, né? Veja aqui que eu coloquei aqui um exemplo se fosse uma pessoa de massa, tivesse uma massa de 50, né? Aí, por exemplo, 50 quilos, né? Se a pessoa tiver 50, ela teria esse tipo de probabilidade aqui, que é quase impossível, na verdade, é impossível ultrapassar uma barreira, né? Então, é por isso que você não consegue ultrapassar uma parede, né? Você não consegue, se você correr em direção de uma parede e tacar a cabeça, você não, sua cabeça não vai passar para o outro lado, não, né? Isso aqui posso até lembrar, por exemplo, a morte do Ayrton Senna, né? Que justamente ele morreu porque o carro dele bateu em alta velocidade na parede, né? E ele teve um problema lá na cabeça dele, né? Questão da inércia e tal. Enfim. Então, o que eu trouxe para vocês, por exemplo, um vídeo microscope ilustrativo instead. This de microscope como achieves ocorre its unsurpassed spatial resolution by microscópio exploiting the de quantum tunelamento, physical né? Aliás, phenomenon microscópio of de varredura por tunneling of tunelamento. electrons. If the tip of the microscope Só is uma positioned very simulaçãozinha close to the rápida para sample, vocês a current of perceberem. electrons Tá flows, aí a which ponta da depends agulha, dramatically on the que tem aí distance uma between espessura de tip 1 and elétron. sample. Exploits this dependence of the tunnel E aí current on the depois você tip fica sample distance varrendo e tá aqui to a obtain corrente de height profiles tunelamento, of the vai ser sample. computado To this end, the no tip is scanned computador, né? line by line over the Computado, surface of the filtrado. sample, and the tunnel current is measured. If the scanning tip encounters a step on the surface, the tunnel current increases due to the smaller distance between tip and sample. A sequence of line scans provides an image of the topology. Olha aí, The esse high gráfico, né, da resolution can be used corrente. to image individual Essas atoms in the informações surface aí vão plane of the ser sample. importantes We para a resolved the construção atomic da structure of a superfície do copper crystal. material. Our images reveal that the copper surface can be modeled as a close packed Vê que arrangement vai of hard ocorrer um spheres, mapeamento, which are né? spaced at a distance of 0.22 nanometers. E aí depois você, de fato, vai conseguir ter no futuro a imagem, né? Esse processamento aí das correntes de tunelamento. Por exemplo, ó, temos aí o átomo de ouro. The Aí scanning também tunneling microscope is also a pode unique ocorrer tool to a create questão de atomic structures on the modificação nanoscale. da estrutura. The atom Ok? can be transferred to the tip and Foi o que os transported along the físicos surface, fizeram, que a moved with gente the lá na tip to frente vai another definir position. de curral Atoms quântico. can even be arranged in De an arbitrary manner. transportar dentro da This way, superfície de atom algum by atom, material the letters átomos MPI are de formed, outros which is materiais, the né? Por short exemplo, form for Max Planck na Institute. superfície de um cobre eu This is a posso very small name transportar tag. átomos Its de length is ferro. only 4 E nanometers. os físicos fizeram isso, como vocês estão vendo aqui. Ó. Construíram aqui uma sigla MPI, né? Acredito que deve ser os iniciais dos cientistas. Bom, hoje esses equipamentos eles estão bem mais sofisticados. Né? Aqui temos o microscópio de varredura por tunelamento da Universidade Federal de Minas Gerais. E do outro lado aqui, essa parte aqui é do INPE, que é Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares de São Paulo. Aqui eu trouxe para vocês os currais quânticos, né? Justamente essa brincadeira de você ficar transportando átomos de outro elemento químico, átomos de outros materiais, né? De outro elemento químico, né? Em superfície de outros materiais. Né? Então, isso aconteceu, por exemplo, superfície de cobre aqui, os cientistas fizeram aqui um ciclo com 48 átomos de ferro, né? E meio que confinou um elétron lá, né? Essa parte bem que no meio está confinado um elétron. E você pode fazer outras geometrias, né? Nada impede. E aí, com a chegada do microscópio, você consegue, de fato, visualizar as estruturas desses nanomateriais, né? Veja aqui, por exemplo, o grafeno, nós literalmente conseguimos verificar, visualizar os elétrons, né?
aliás, os átomos de carbono, né? Perdão. Os átomos de carbono, ó, são 3 aqui, né? É uma rede hexagonal, né? 3 lados aqui, mais 3 dá 6, né? Ok. E aqui nós temos outros exemplos, por exemplo, nanotube de carbono, né? Também visualizado aqui. Aqui outro elemento químico, e aqui também outros elementos químicos. E aí você consegue perceber que existe uma física por trás de tudo isso aí, né? Existe... Por que essa rede aqui ela não é igual a essa, né? Porque mudou, né? Você está trabalhando aí com outros materiais. Então, meio que os físicos vão atrás da física do estado sólido para poder descrever essas coisas aí, né? Teorizar. Então, a física do estado sólido, por exemplo, você vai estudar estruturas cristalinas, né? E lá você vai ter a definição do que é uma rede de Bravais, né? Que nada mais é do que uma entidade puramente matemática, que são um conjunto de pontos. E aí você depois vai verificar se existe a célula primitiva ou não, se tem a célula unitária, o que é justamente a célula de Wigner-Seitz, né? Que são essas imagens aqui que eu mostrei para vocês, para poder encontrar a célula primitiva. Aí aqui eu tenho os livros, né, que são bem importantes a gente estudar, aprender muita coisa, né, principalmente aqui do Ascroft, o que a gente chega a ver na graduação, né, ou então no curso de bacharelado. Aí temos aqui outras estruturas, montamos aqui vetores, né, para poder entender como é que está a localização dos átomos, né. Aí temos aqui também, em termos de propriedade eletrônica, os pontos da zona de Brillouin, que é interessante para a gente ver a questão das bandas de condução, de valência, né, que tem a ver com as propriedades eletrônicas, se o material ele é um semicondutor, um condutor ou não, né? E tudo isso, né? Está dentro da física do estado sólido. Aí, quando você estuda aqui cristais, né, em 3 dimensões, você vai ver que existem 4 tipos de célula unitária dentro das 14 redes de Bravais, né? Só que é importante ressaltar aqui que existem 7 classes cristalinas, né? Existem 7 sistemas cristalinos, né? Por exemplo, existe o primeiro sistema cristalino, cúbico, pentagonal, ortorrômbico, hexagonal, monoclínica, triclínica, trigonal, ok? Então, se você contar, dá 7. Dentre essas 7, você tem 14 redes de Bravais, entendeu? Aí, como eu falei lá no começo, a rede de Bravais, ela é definida como conjunto de pontos. Veja que esse ponto aqui do cubo é diferente desses outros pontos aqui, ó. Por isso que tu tem aqui um cubo primitivo, ou então um cubo simples, já que tu tem um cubo de corpo centrado, porque tu tem aqui um ponto dentro desse cubo, né? Esse ponto futuramente pode ser um átomo. Aí aqui nós já temos o cúbico de face centrada, porque nas faces do cubo você tem centralmente átomos, né, ou então pontos, né? Porque quando a gente está estudando a rede de Bravais, a gente deixa bem claro que nós estamos trabalhando com pontos, né? E depois a gente começa a aplicar e ver que é os átomos futuramente. Aí, ok. E por que existe 4 células unitárias? Porque você vê, ó, dentro dessas 14 aqui, você vê que tem uma célula aqui, né? Que não tem átomos dentro dela, por exemplo, a cúbica que não tem. Já esse daqui tem, já esse outro aqui tem nas faces, e já esse outro aqui apresenta na base, né? Então, eles são classificados por esses 4 tipos de célula unitária. É importante ressaltar que, além de ter as redes de Bravais e de ter também os sistemas cristalinos, existem 290 grupos especiais, né? Porque quem faz esses trabalhos aí são os físicos que trabalham com cristolografia, né? Cristolografia, perdão aí pela fala. Mas o que é um físico cristalográfico? Ele é como se fosse um coletor de informações de índice de Miller, né? O que é o índice de Miller? Você vai ver que na física de estado sólido você tem superfícies que vão ser traçadas aqui dentro da estrutura aqui do material, e essas superfícies, né, que a gente vai denotar por 3 números, são os índices de Miller. E eles vão ser importantes porque eles dizem a informação da simetria do material, ok? E essa informação de simetria é muito importante futuramente para você localizar que tipo de estrutura você está trabalhando, né?
Então, existe todo esse conhecimento aí dentro da física estacionária, né? Aqui eu coloquei aqui uns exemplos para vocês, né? Aí nós temos aqui a definição de dimensionalidade. O que é a dimensionalidade? Como você está trabalhando estruturas periódicas, né, que se repetem, né, pontos que se repetem, veja que o fullereno aqui ele tem 0 dimensões porque a repetição dele, né, é fechada, ok? Então a periodicidade, a dimensionalidade, ela se dá pelo fato da estrutura, né? Aqui a estrutura do fullereno está pela geometria da estrutura, né? Você vê aqui que está claramente fechado. Já o nanotubo de carbono, se você observar, está só em torno de um eixo X, né? Aí já o grafeno aqui é 2 dimensões e o diamante aqui já é 3 dimensões, né? Ele tem X, Y, Z. Então, é isso, né? Aí nós temos aqui a grafite, que também é uma espécie de 2D, né? Porque, de fato, o que é a estrutura grafite, né? Só colocando aqui entre aspas, não é o grafite. O grafite é pintura, viu? É a grafite, a estrutura. Eu sempre vejo as pessoas mencionando esse termo e às vezes a gente é um pouco chato, né? Ficar corrigindo. Então, beleza. Então, a grafite aqui, ela é justamente empilhamentos de grafeno, da estrutura grafeno. E em 2004, os cientistas, né, o André Guy e o Novoselov, eles conseguiram extrair uma camada, né, através de um procedimento chamado a técnica de mecânica, né, esfoliação mecânica, assim como eles disseram. Beleza. Aqui nós temos a alotropia do carbono. O que é a alotropia? São diversas estruturas formadas pelo átomo de carbono. Só que essas estruturas elas têm sua própria, digamos assim, organização, ok? E por conta dessas organizações, vai ter diversos materiais aí com diversas propriedades, né? Que às vezes a gente não sabe nem qual é a propriedade, mas aí é o dever da gente, né? Investigar. A gente vai atrás, coloca para simular, vai atrás, bota no laboratório, enfim. E por que acontece essa alotropia na natureza? Por conta dos orbitais, né? O carbono ele apresenta, né, esses dois orbitais aqui, que é o orbital S e o orbital P, e por conta do orbital P não está preenchido, né? Nesse último subnível aqui, meio que se você promover aqui um elétron, né, ou excitar aqui o átomo de carbono, vai acontecer três tipos de nova hibridização, né? Ou seja, 3 novos orbitais, né? Que a gente chama de SP, SP2 e SP3, né? E aí, por conta desses novos orbitais, a gente pode ter essas diversas nanoestruturas aqui, ok? Aí, uma pergunta aqui. Quem descobriu, né, o nanotube de carbono, né? Então, foi o Sumio Iijima, que é um japonês, né? Ele conseguiu descobrir o nanotube de carbono. Na verdade, ele queria descobrir, por exemplo, ele queria obter uma molécula de fullereno. Aí ele acabou descobrindo o nanotube de carbono, né? Por meio dessa troca de objetivo assim, inesperado. Então, aqui, pelo microscópio de varredura, você consegue visualizar, né, os nanotubos aqui, como se fosse tipo uma floresta, né? Como se aqui fosse galhos de árvores. E como é que você obtém um nanotubo de carbono? Aí existem diversas técnicas, né? Existem 3 técnicas. Até agora eu conheço 3, né? Eu citei aqui uma, que é a CVD. CVD significa, basicamente, decomposição química de fase de vapor. E o que acontece aqui é uma descarga do arco, né, arco elétrico, se baseando na condensação de átomos de carbono gerado pela evaporação, né, processo de sublimação do carbono, a partir de um precursor. Precursor aqui que eu digo seria esse hidrocarboneto, né, CXHY. É um hidrocarboneto aqui numa espécie de substrato. E aí, geralmente,
esse substrato ele é um metal de transição, né? E aí acontece aqui, ele é submetido em alta temperatura, e aí começa a ter a fabricação de nanotubo de carbono a partir desse hidrocarboneto, né? Ok? Aí o que é o nanotubo de carbono? O nanotubo de carbono ele é dividido em duas categorias. Aí nós temos aqui o single, que é uma parede, single wall, e o multi-wall, que é várias paredes, né? É como se você estivesse colocando a partir de 2 nanotubos dentro de um, né? Digamos assim. Aí nós temos aqui os bundles, que é você ter nanotubos colocados um ao lado do outro, de maneira adjacente. E temos também os bundles multi-wall, né? Que são mais de 3, na verdade, mais de 2 paredes de nanotubo axialmente, né? Um dentro do outro, né? De maneira adjacente aqui em forma de grupos. E aí, dentro do estudo aqui de fundamentos do nanotubo de carbono, nós temos aqui os índices de Amada, que ele é como se fosse uma identidade de nanotubo de carbono, você com valor de NM, você identifica que tipo de nanotubo você está trabalhando, se é um zigue-zague, uma Michel, um Chiral. Na natureza a gente tem esses 3 tipos de nanotubo. E esse tipo de nanotubo de carbono, ele se dá pela borda. Veja que o zigue-zague é literalmente um zigue-zague. E o amiché é como se fosse uma poltrona, né, que você sente, né? Poltrona. Se você ver bem aqui seria o braço da poltrona e aqui seria o outro braço, né? E bem aqui no meio onde você senta. E aqui o Chiral, ele tem essa geometria aqui. Dificilmente vocês vão ver físico-computacionais simulando Chiral, porque essas estruturas aqui, elas passam muito tempo no computador e muitas vezes os resultados não são muito atraentes, né? Então, vocês vão ver que tem muita gama de pesquisa relacionada com zigue-zague e amiché. Aí, aqui é didática, né? Aqui você tem a grafite, você consegue esfolhar, né, a camada da grafite, aí você tem o grafeno, e se você enrolar o grafeno, você não tem o nanotubo de carbono. É claro que isso aqui é só didática. Você não vai pegar a folha de grafeno e enrolar, não. Só uma didática para você poder entender aqui como se dá a construção estrutural. Aí você aqui tem um vetor translacional, que ele indica o comprimento do nanotubo. Aí você tem aqui o vetor azul. Esse vetor azul aqui, ele é um vetor que indica a direção da linha do zigue-zague. Ou seja, quando você cortar aqui, nesse sentido azul aqui, você tem um zigue-zague. E você tem aqui o vetor verde, que ele vai te dar essa conversão, né, da linha de zigue-zague a Michel, né? Basicamente, entre a linha de zigue-zague e Michel, você pode ter um Chiral. E aí, o ângulo que se dá entre o vetor azul com o vetor verde, né, que é o vetor Chiral, é o θ. E essas informações, tudo aí, a gente consegue matematizar, né? A gente pode dizer que a rede tem o vetor A1, A2, que são os vetores lá do grafeno, e aí você tem aqui vetores base, né? Aí você tem aqui o vetor Chiral, que é dado como combinação linear do vetor base, A1, A2, dos vetores, né? Aí tem o vetor translacional, também combinação linear dos vetores base, né, da rede grafeno. Aí tem T1, T2, N, M, são números inteiros, né? E aí você, com essas informações, você consegue obter o vetor Chiral, o vetor translacional, o ângulo que se dá entre o vetor da linha de zigue-zague com o vetor Chiral, o comprimento do nanotubo, que é justamente o módulo desse vetor T, né? Aí nós temos aqui esse N, que é uma área dividida por outra área, né? Você consegue estimar qual é a área da superfície de um nanotubo de carbono. E você também, com essa informação aqui, né, da estimação da área da superfície do nanotubo de carbono, você consegue também obter o número de átomos presentes na superfície de um nanotubo, né? Aí nós temos aqui diversas aplicações, né? Eu não vou me prolongar muito por conta do tempo, mas vocês vão ver que o nanotubo de carbono aqui é muito importante na natureza, né? Principalmente ele aumenta a rigidez do cimento, é usado sensor, chip, touchscreen, né? Questão de flexibilidade, aumenta a eficiência da pilha. A pilha tinha uma eficiência de 1, aumentou para 1,8, conforme aqui o artigo lido.
Aqui temos aqui revestimento de quadro de bicicleta, evitando em ferrugem futuramente, essas coisas. Satélite, navio. Deixa só esse carro de som passar, desculpa. Ok. Então, a pergunta é o seguinte: condições extremas de pressão e temperatura. Sobre condições extremas, os materiais nanométricos, né, têm propriedades alteradas? Essa é a pergunta, né? E a pergunta é claro que sim, né? As propriedades termodinâmicas, elas influenciam sim, né? A temperatura e pressão influenciam nas propriedades materiais de maneira geral. E aí, por exemplo, esse composto aqui, LiMg, que é o lítio, magnésio e hidrogênio, quando ele é submetido em alta pressão, ele se torna um supercondutor, ok? Aqui também outro trabalho aqui bem interessante, que quando você submete 300 GPa na tabela periódica, né, de fato, em todos os elementos da tabela periódica, você vê que a configuração eletrônica desses elementos químicos mudam, né, dos átomos. Então, ou seja, a pressão e a temperatura influenciam. Aí aqui eu coloquei uns exemplos, também não vou me alongar, mas aqui é só exemplos mostrando que em algum lugar aqui da natureza você encontra pressões altíssimas. Aqui, o que a gente faz com nanotubos de carbono, né? Por exemplo, no meu mestrado eu trabalhei propriedades mecânicas. Então, basicamente, eu trabalhei com esses dois tipos de feixe aqui, o 5580, e eu submeti alta pressão para quantizar as propriedades mecânicas, ok? Aí também o nanotubo de carbono ele é usado como absorver elementos, absorver, né, questão de absorção de outros elementos químicos que estão presentes aí na superfície, um gás, por exemplo, ou então também como transporte, né? Veja que dentro da cavidade dele ele carrega também moléculas. Aqui tem também simulações bem parecidas com a minha aqui, ó, só que aqui nesse trabalho foi simulado nanotubo de boro, nitrito de boro. E aqui nós temos também deformações do tubo, pode provocar também mudança de propriedades mecânicas. Aí a questão é a seguinte: se vai ser boa ou ruim, vai depender da aplicação, né? Que a gente sabe aqui que aplicando deformações as propriedades mecânicas mudam. E aqui, por exemplo, interações, um fulereno na superfície aqui do nanotube de carbono pode aumentar ou diminuir a energia de ligação, né? Aqui possivelmente vai ser meu trabalho de doutorado, acredito, né? Mas ainda não tem nada definido. Nós temos aqui uma linha de ligação de carbono, né? Um atrás do outro, e nas extremidades ligações de hidrogênio. E a gente insere axialmente no nanotube de carbono e a gente estuda quais são os tipos de propriedades, as interações, entendeu? Isso tudo pode modificar. A ideia geralmente é simular feixes infinitos e ligações de carbono um atrás do outro, né, de maneira infinita, né, que a gente chama na literatura de Cabaye. Então, o método que a gente utiliza aqui para resolver esses problemas todos na pesquisa é o que nós chamamos aqui de métodos na mecânica quântica, né? Métodos baseados em mecânica quântica. Geralmente aqui nós temos um sistema que descreve um problema de muitos corpos, que é o many-body. Aí nós usamos literalmente a equação de Schrödinger, que é essa equação aqui, e nós temos a Hamiltoniana do sistema e temos a energia do sistema e a função de onda, né? Aí, como é um problema de muitos corpos, nossa Hamiltoniana é essa daqui, ou seja, existem contribuições de energia cinética e de nucleares, né? Temos aqui também interações entre núcleos e elétrons, interações entre núcleos e interações entre elétrons, ok? E bem aqui é interações nucleares e aqui é interações elétricas, de elétrons, viu? Aí o que acontece aqui, né? Nós temos aqui uma aproximação de Bohr-Oppenheimer. O que é essa aproximação? É porque não me interessa trabalhar com núcleos. No meu problema, eu preciso trabalhar com hamiltoniano que envolva somente a parte eletrônica, né? Que esteja presente o elétron. O núcleo não importa, né? O núcleo tem os nêutrons e os prótons, né? O núcleo seria importante para quem quer estudar interações nucleares, mas aqui no caso da gente, que é a DFT, que trabalha com a densidade, a gente vai
atrás dos termos que estão influenciados, né? Sofrem uma forte influência do elétron, ok? Os elétrons, né? Digamos assim, porque aqui é um problema de muitos corpos. Então, esse hamiltoniano gigantesco aqui, ele se reduz para esse, né? Os outros termos a gente toma como constante. Aí, o que acontece? É que existe um problema, né, na DFT, porque, vamos supor, nós estamos trabalhando aqui o hamiltoniano eletrônico e o que vai acontecer é a questão da memória, porque, veja só, se você tem um problema de muitos corpos, vamos fazer uma suposição. Nós temos uma função de onda que ela carrega 3N, né? Porque quando você estuda lá o determinante Slate, você vê que se você tiver 2 corpos, você tem quantas funções de onda, né? Você tem 2 fatorial, né? Quando você tem 3, você tem 9, né? Então, é essa a ideia, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma função de onda que carrega tanto a parte real como a parte imaginária, eu supor aqui que essas informações vão ser salvas no meu computador por 8 bytes. Se eu definir também um grid no eixo x, y, z, 100 pontos, né, de coordenadas, que a gente chama de grid, aqui no estudo do computador, estudo computacional, então a memória vai ser justamente eu pegar 8, multiplicar por 100, vezes 100, vezes 100, tudo elevado a n, né, porque vai depender da quantidade de números de corpos envolvidos no meu sistema. Então eu vou ter 100 elevado a 3n, e aí que está o problema. Se eu estiver trabalhando com corpo, eu tenho 8 megabytes. Se eu tiver 2 corpos, eu tenho 8 terabytes. Se eu tiver 5, aí já começa a ter problema, né? Eu tenho 8 vezes 10 elevado a 30 bytes, que é uma memória gigantesca, né? E 10, aí que lasca mesmo a memória do computador, né? Então, o problema é trabalhar com muito corpos. Essa é a questão do DFT. Não, você só consegue trabalhar no máximo aqui, no máximo mesmo 4 corpos, no máximo. A partir de 5, 10 aí não tem memória que aguente, né? Como o professor Pimentel fala, né? Não tem HD que suporte. Ok. Então, aqui nós temos alguns pontos importantes da teoria, né? Da densidade, né? Do funcional da densidade. E o que acontece aqui? Nós temos aqui uma economia de gastos, né? Porque, veja só, o grafeno ele é um material caro. Então, se a gente for comprar a amostra dele para estudar no laboratório, não tem muito vantagem, né? Porque são amostras caras, né? E às vezes pode vir com defeito a amostra, e aí esse seria digamos assim, um fantasma para o físico experimental, né? Já a gente que é o físico computacional aqui, a gente simula, né? A gente pega lá a estrutura, monta aqui no computador, depois eu vou mostrar para vocês como é que se dá essa estrutura, o que a gente chama de arquivo XYZ, ok? Que é as coordenadas dos átomos de carbono presentes na estrutura. E aí, o que eu estou querendo dizer aqui é que você gasta menos, né? Então, você tem a vantagem, né? E também, uma coisa que está dizendo aqui é que você fazer modelagem computacional, né? Você pode analisar e classificar a vantagem e desvantagem, né? Antes de implementar, né? Então, é uma coisa interessante. Você vai, como eu disse lá para vocês, né? O nanotubo quiral a gente quase não simula porque é muito perca de tempo, né? E às vezes não traz bons resultados, né? Então, a gente já tem essa informação que vai demorar muito, né? Então, a gente acaba não simulando. Aí, predição, né? Porque quando você estuda esses materiais, você vai entender, né, futuramente a aplicação desses resultados que você encontrou, né, no seu material em possíveis aplicações, né? Como criações de dispositivos, né? E aí você vai entender, né, a teoria todinha, as informações estão presentes no comportamento desse material, né? Como é que está dizendo. Então, aqui é o melhor entendimento, né, do mecanismo fundamental do material e futuramente dispositivo, né? E também a DFT ele é uma ferramenta versátil, né? Então, ele abrange diversos materiais, uma gama de materiais, né? Então, a possível aplicações sólidos, como semicondutores, isolantes e metais, átomos, moléculas e cristais, né? Temos aqui também materiais orgânicos, como polímeros, proteínas, DNA, RNA, e também na parte aqui envolvendo a eletrônica e optoeletrônica, ok?
ok? Dispositivo. É interessante que a DFT está aplicada também até nos farmacêuticos, né? Os farmacêuticos, eles fazem muito também DFT para estudar a questão de remédios, né? Etc. E aqui, no estudo da densidade, né, na teoria do funcional da densidade, nós temos aqui 2 artigos extremamente importantes. São os artigos mais citados da física, que é o artigo do Kohn e do Chan, em 1965. Eles ganharam o prêmio Nobel em 1900. Eles descobriram a teoria em 1964 e em 65 ganharam o prêmio, né? E aqui também o gás homogêneo de elétrons, né? Porque isso aqui foi a grande sacada do Ansides com Chan, né? Ele trocou o problema eletrônico de elétrons interagentes para um gás não interagente, né? Que se baseando no modelo de Thomas Fermi, né? O gás do modelo de Thomas Fermi. Então, está aqui, ó, ganhar. Na verdade, foi em 1998, perdão, falei, foi 65, né? 65 foi a publicação do artigo. Então, em 98 eles ganharam o prêmio Nobel na área de Química, né? E importante também ressaltar aqui que essa área aqui que envolve a DFT relaciona muito a Química, né? Porque você vê que está fortemente correlacionado, né? A Química e a Física aqui, elas andam muito juntas, né? Então, no dia aqui o físico Michael, né, que ganhou o prêmio Nobel em 2013, ele até mencionou no dia que ganhou o prêmio Nobel: eu nunca estudei química, realmente, recentemente, né, realmente, né, então eu sou um físico, né, mas tudo bem, né, but that's okay. Ou seja, não tem problema, né, a gente ganhar o prêmio Nobel aqui na química, mesmo sendo físico, não tem nenhum problema, não. Então, o que se baseia aqui o teorema do funcional aqui, né? A teoria do funcional da densidade. Basicamente, a gente vai atrás de simplificar o problema de muitos corpos, a gente vai focar na densidade, ok? E o que é essa densidade? É uma função sempre positiva, né? Como é que está dizendo? A integral, né, da densidade no volume é igual a n, né? Que é o número, o n seria a constante aqui de normalização, né? Então, então, essa densidade vai ser definida dessa forma, ok? Para você encontrar a densidade, você, obviamente, vai ter que ter as funções de onda, né? E aí, vão ser diversas funções de onda, porque são vários corpos. Aí, essa teoria se baseia em 2 teoremas importantíssimos, que é o primeiro teorema de Hohenberg-Kohn, que diz que se eu tiver a densidade, eu posso determinar meu potencial externo. Esse potencial externo é o potencial sentido por cada elétron, né? E mutualmente um distante do outro, né? É como se eu tivesse a equação Schrödinger, eu tivesse bem definido o potencial para atacar o problema, por exemplo, o poço quadrado finito, o elétron fica transitando ali, né? Entre 0 a A, que é a largura do poço. Então, o potencial ali é igual a 0. Mas, nas suas extremidades, o potencial é infinito, né? É por isso que o elétron não consegue sair dali, né? Do poço quadrado finito. Então, aqui é uma coisa bem semelhante também, só que a gente está trabalhando aqui com muito corpos. Então, o processo natural, né, na mecânica quântica seria ter o potencial externo, e você determinaria a densidade, né? Mas, de fato, aqui na teoria, a gente tem a densidade através de um processo conhecido como autoconsistente. Aí você calcula o potencial externo, depois vai atrás das funções de onda, e aí, de fato, você tem a energia que vai ser necessária para calcular os observados. Já o segundo teorema, ele assegura, né, ele garante que a densidade, né, funcional aqui, né, da densidade, ele vai ser minimizado quando o ρ é igual a ρ0. Ou seja, quando você está acoplando a densidade do estado fundamental com a função de onda do estado fundamental. Aí, aqui, essa teoria é baseada, né, justamente com o modelo de Thomas Fermi, do gás não interagentes. E aí nós temos aqui uma energia como funcional da densidade. E aí, é claro que essa primeira densidade aqui, né, aliás, esse primeiro termo aqui de energia, ele não estava, ele só funcionava para poucos corpos. Aí depois, Dirac, né, ele reformulou, colocando mais um termo a mais, que a gente chama termo de troca, né, esse termozinho aqui, ó.
E esse termo de troca ele é calculado usando método de Monte Carlo quântico, e ele aqui é um problema aberto. Você nunca vai conseguir, de fato, encontrar um, um termo de troca, né, uma energia de troca e correlação que resolva seu problema de maneira completa, né? Na verdade, a DFT ela sempre vai te trazer resultados aproximados, porém bons resultados, né? Assim, não vai dar um resultado com a acurácia gigantesca, mas vai te dar um resultado com aproximação muito boa. Então, aqui nós temos também outro refinamento, né? Já foi em cima do modelo de Thomas Fermi, foi usando aqui o funcional semilocal, se baseando aqui no termo da energia cinética. Né? Então, esse físico que ele conseguiu mapear, né, que a densidade vai ser importante, né, calculando aqui o gradiente. Né? Bem que tá faltando o termo da densidade, né? Acho que eu acabei esquecendo de botar. Então, aqui também, nesse problema, você vai resolver a equação de Conchinha, como eu disse para vocês, a fim de encontrar esse chute, que é uma densidade. E aqui acontece um processo de convergência, né? Você chuta uma solução e essa solução inicial ela tem que bater com a final, né? E aí, quando bate, você tem os resultados físicos, né? Os observáveis físicos. Quando não bate, aí o processo volta a repetir. Mas por que acontece isso, né? É porque está existindo a construção de orbitais quânticos, ok? Esses orbitais quânticos são conhecidos como orbitais de Conchinha. Então, aqui envolve todo o problema lá eletrônico, né? Você está construindo um orbital. Não, vários orbitais, né, digamos. Aí tem uma aproximação também lá, né? Porque por isso que a gente define o que nós chamamos de energia de Cauchy. Em um certo momento, quando bater com a energia de Cauchy, o processo ali de convergência da construção de orbitais do meu sistema, ele acaba, né? Ele é intrucado, né? Em termos de... Porque, de fato, no modelo da teoria dos orbitais, é uma somatória, né? Então, de fato, lá tem um intrucamento. Então, aqui, ó, voltando aqui, nós temos aqui o arquivo XYZ, que é justamente as coordenadas dos átomos de carbono. Essa informação aqui você abre por um programa químico e você visualiza, né, de fato, a estrutura. Agora, como é que eu tenho essas informações aqui do valor de XYZ, né? Aqui eu tenho 20 átomos de carbono. Primeiro eu tenho que construir, na linguagem Fortran, um gerador de nanotubo. Aí eu tenho que aplicar conhecimento de matemática, todo aquele conhecimento também de linguagem de computação, lógica, né? Então, é nesse sentido aqui. Aí aqui o código no CIEST, que é o programa que envolve toda essa metodologia da DFT, nós temos também uma criação de um código para ele entender, ler a gente e conseguir calcular o que a gente quer. Como eu falei para vocês lá no início, é uma conversa, né? É uma linguagem. Então, inicialmente, eu digo qual o nome do meu sistema, qual a saída do nome do meu sistema, quando ele calcular as coisas, né? Vai ficar dentro de uma pasta. Aí eu digo aqui qual é o elemento que está sendo trabalhado, que é o carbono, digo o número atômico dele, digo que só tem um átomo, né? Por isso que ele tem um. Aí digo aqui os vetores de base da minha rede, né? Aí eu digo aqui também a matriz de Monk-Rorschach, que é uma matriz que gera pontos dentro da minha célula, dentro da zona de brilho-1, né? Que vai ser importante para me calcular futuramente propriedades eletrônicas. E aqui eu tenho, por exemplo, as coordenadas do meu sistema, que são esse pino aqui, ó. Eu tenho que inserir aqui, e aí o computador vai fazer esse procedimento aqui depois de efetuar algum cálculo que eu quero. E aqui eu tenho informações sobre a respeito de pressão, né? Porque o meu sistema foi submetido à pressão. E outras coisas aqui, né? Que está relacionado. Por exemplo, essa parte aqui já envolve um pouco de propriedades eletrônicas, que eu não cheguei a fazer cálculo, mas ficou aqui salvo no meu trabalho aqui de mestrado. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui é que cada lugar aqui você pode colocar uma informação e botar o CEST para fazer as contas, que você vai extrair as informações e depois você tem que analisar, né? Se as informações estão certas ou não, trabalhar com outros, fazer uma análise, né, de dados. Então, está aqui, ó, a saída do cálculo. Eu efetuei esse cálculo no dia 12 de fevereiro de 2021 e ele demorou 2 horas e 48 minutos e 7 segundos, né?
Aí o arquivo de saída, ó, é gigante. E aqui tem muitas informações. Aí eu tenho que descobrir onde é que está o resultado que eu quero e tal. Tem todo procedimento, todo protocolo, né? Aí aqui eu tenho aqui uma figura ilustrando que esses códigos aqui, eles são rodados em computadores de alta performance, porque são códigos gigantescos. Aqui, explorando um pouquinho o que eu fiz no mestrado, eu trabalhei em propriedade mecânica e eu quantizei, né, nanotubos deformados, né, feixes de nanotubo, digamos. E aqui a gente trabalha também com tensores, porque a deformação ocorre de diversas direções. Aí eu tenho aqui essa primeira fórmula aqui me diz a localização dos átomos quando sofre deformação, que é esse epsilon e j. Aí eu já tenho aqui o vetor da rede, também quando sofre deformação. E temos aqui o tensor de estresse, né? Basicamente o strain ele aplica no meu sistema e ele deforma, né? Aí já o estresse seria a pressão que faz com que meu sistema ele volte ao original, ok? Então é como se fosse uma ação e reação aqui. Aí aqui eu também posso fazer contas relacionadas à deformação em termos de comprimento, deformação em termos radial, né? Isso aqui é interessante. Aí eu me baseio com o comprimento inicial, mesmo o comprimento variando com a pressão, é dividido pelo comprimento inicial, né? Assim como também a deformação radial. Aqui eu tenho outras contas aqui para ser desenvolvido, né, que acerca de propriedades elásticas, né, tem um módulo axial e um módulo radial que tem a ver com a questão da deformação volumétrica do meu material, né. Aí é claro que aqui eu tenho também, por exemplo, um gráfico XY, que o eixo Y é a deformação e o X é a pressão. Aí eu tenho aqui a deformação radial, que é dado por essa forma, de fato aqui uma equação de primeiro grau, né, uma reta, e aqui tem uma axial, que também é outra equação, né. Pela literatura, sempre a deformação radial ela vai ter um ângulo maior do que a axial, né. E aí você com um valor aqui da tangente dessas duas retas, você pode estimar, né, o módulo axial e o módulo radial. Você pode, através deles, calcular os coeficientes de Poisson e também o módulo de Young. Esse módulo de Young tem a ver com a rigidez do material, né? O quão duro ele é. E o coeficiente de Poisson, ele me dá a relação, né, da deformação do strain pelo estresse, ok? Que são deformações, como eu já tinha dito. Aí aqui eu tenho a equação de Monaga para também obedecer esse tipo de comportamento aqui, que eu tenho os bandos, né? E eu posso ter, por exemplo, digamos aqui, eu tenho dois bandos aqui, aí eu tenho uma deformação aqui laranja, outra deformação verde, e aí quem vai... uma equação que rege esse comportamento aqui é a equação do tipo Monaga, que é uma equação de estado, assim como a gente também estudou no ensino médio, tem a equação de Keiperon, a equação de Boltzmann, né, que são equações de estado. E interessante que quando você simula esse material aqui em feixe, você tem aqui propriedades totalmente diferentes quando você estuda ele individualizado, né? E aí, por que isso acontece? Por conta da física, né? O que é mais fácil? Você rasgar uma folha ou rasgar 300 folhas? É mais difícil você rasgar 300 folhas, né? Por isso que as propriedades mudam, né? Por isso que as constantes mudam, né? Rigidez, material muda, etc. Aí aqui, finalizando, né? Já temos aqui a propriedade eletrônica, temos aqui a teoria de bandas, né? Que a gente também pode atacar, por exemplo, em propriedades mecânicas. Se eu deformar aqui axialmente meu tubo, eu posso fazer com que esse nanotubo de carbono aqui, ele deixe de ser um material semicondutor, né? Para um material metal, né? Por conta só da deformação radial. Isso também eu posso fazer a mesma coisa trabalhando em feixes, né? Posso analisar isso. Depois construir esses gráficos sobre a teoria de banda, né? Para saber se ele é um isolante, condutor ou semicondutor, né? Foi o que fizeram aqui nesse artigo aqui, né? Então, eu acredito que eu já deve ter conhecimento dessa parte. Um condutor, o encontro da banda de condução de valência é em torno ali da energia de Fermi, né? No nível de Fermi. Já
semicondutor tem o espaçamento são iguais, né? E já digamos, um isolante, uma borracha, né? Material diabático, ele já teria isso aqui, né? Dielétrico, né? A diabático não, dielétrico, perdão. Então, conclusão, para finalizar aqui o trabalho, acredito que já falei demais. Então, aqui existe ainda muitos materiais para serem investigados, né? Aí outro ponto aqui que eu ressalto é que a DFT ela é muito interessante e é uma metodologia muito poderosa para investigar e fazer predições sobre nanomateriais, ok? E a nanotecnologia ela tem avançado muito, né? Até coisas inimagináveis, né? No passado, né? Se você comparar o celular que você tem hoje com o celular que você comprou desde o tempo que você nasceu, digamos assim, o pai de vocês, né? Você vai ver que tem uma mudança abrupta, né? E aqui temos aqui propriedades nanomateriais, eles variam com aumento não, com a variação da temperatura e pressão, né? Então isso também é uma coisa a ser investigada, né? Então, eis-me aqui meus agradecimentos para a instituição, a UFP pela infraestrutura, a CAPES pela bolsa, a UFSMAD pela ajuda computacional que eu fiz no mestrado, e todo esse conhecimento que eu tenho aqui é graças a esse poder tecnológico também, né, digamos assim, e o programa de pós-graduação, todos os professores em especial. E é isso.